Olá pessoal, vamos continuar aqui com a resolução da lista, tá? Então, olha, por exemplo, o exercício número 3 ele está fazendo questões, né, que são teóricas, né, a respeito de conceitos que a gente viu em sala de aula, tá? Então, calor, temperatura e equilíbrio térmico, tá? Então, rapidamente aqui eu vou repassar, mas a gente trabalhou muito esse conceito em sala, né? Então, o que seria o calor, pessoal? O calor nada mais é do que uma forma de energia, tá? Então, calor para a gente é energia, só que é uma energia que está em trânsito. Então, ela vai de uma posição, né, para outra, né? Quais seriam essas posições? Então, a primeira está correlacionada com uma fonte, né, uma fonte quente, tá bom? Então, o calor, né, sai dessa fonte quente e vai em direção de uma segunda fonte que a gente chama de fonte fria, tá? E nesse processo, pessoal, né, de saída da fonte quente e ir para a fonte fria, você tem ali a realização, né, pode ter a realização, né, de trabalho, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, de uma máquina térmica, tá bom? Então, calor é uma forma de energia em trânsito de uma fonte quente para uma fonte fria, joia? E o que é temperatura? Temperatura, pessoal, nada mais é do que o grau de agitação, né, das moléculas, né, das partículas que constituem um corpo, tá? Então, temperatura, o conceito de temperatura é diferente do conceito de calor. Então, não confundam, né, essas duas definições. Perfeito? E equilíbrio térmico, pessoal, o que seria o equilíbrio térmico, né? Então, vocês perceberam, né, que a energia sempre sai de uma fonte quente e vai, né, em direção a uma fonte fria, né? E isso vai acontecer até que os dois corpos, né, caso dos dois corpos ali, eles entrem em equilíbrio térmico. Então, o que seria o equilíbrio térmico, pessoal? Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então, um exemplo aqui básico seria uma xícara de café. Então, a xícara de café seria, por exemplo, né, a fonte quente, tá? E o ambiente, né, a sala, ali a cozinha, onde essa xícara de café está inserida, seria, né, a fonte fria. Então, o que acontece? A energia sai do café e vai para o ambiente até que os dois, né, se encontrem em temperaturas, né, iguais no final do processo, tá? Então, você tem a transferência de energia e depois, no final, o equilíbrio térmico. Perfeito? Então, esse é o conceito de calor, temperatura e equilíbrio térmico. Agora vamos para a questão número 4, tá? A questão número 4 diz o seguinte, olha, qual é a frequência de uma onda luminosa, monocromática, tá? E de comprimento de onda igual a 6 vezes 10 a terceira angstrom, tá? Aquele azinho ali com uma bolinha em cima é o angstrom, tá? Quando ela se propaga no ar. Então, pessoal, no ar, né, a propagação no ar, a gente vai considerar que a velocidade da luz é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo, tá bom? Então tem, né, poucas partículas, então ela perde pouca velocidade. Então a gente está fazendo essa consideração. Então a gente está ali no exercício, né, no exercício ali número 4 aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos organizar isso aqui para ver como que a gente consegue calcular isso, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ó, ixi. Pronto. Tá dando um problema aqui. Voltou. Então, ó, vamos lá para o exercício número 4, tá? Então, primeira coisa, pessoal. A gente quer saber a frequência, né? Então, unir lá, ou se você preferir usar o F, tanto faz, tá bom? Unir ou F, tanto faz. Então, eu quero saber a frequência. E o exercício me dá o que, pessoal? O exercício me dá o comprimento da onda. Então, ele fala que é uma onda de comprimento 6 vezes 10 a terceira angstrom, tá? Ó, tem isso aqui. E também me dá, pessoal, o que? Me dá a velocidade de propagação, né? Fala que é no ar e ele está falando que no ar a velocidade de propagação é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Perfeito? Então eu sei que a frequência
o comprimento de onda e a velocidade estão correlacionadas pela equação fundamental da ondulatória. Então eu sei que C, que é a velocidade da luz, tem que ser igual a lambda vezes a frequência. Perfeito? Tá aqui. Quanto que vale o C, pessoal? Olha, então eu sei 3 vezes 10 a oitava. O comprimento de onda. O comprimento de onda é 6 vezes 10 a terceira angstrom. Pessoal, só que o angstrom aqui, o que acontece aqui, né? Ó, tem essa unidade aqui, né? O angstrom. O angstrom, pessoal, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, o angstrom aqui é 10 a menos 10 do metro, tá? Esse é o valor de um angstrom, tudo bem? Então, pessoal, basta eu transformar isso aqui no sistema, né, internacional, basta eu pegar 6 vezes 10 a terceira, e eu sei que um angstrom vale isso, então isso aqui vai ficar vezes 10 a menos 10, e agora isso aqui está em metros, perfeito? Então, olha, isso aqui é a unidade equivalente, né, da unidade de angstrom em metros. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu vou colocar vezes 10 a menos 10, e aqui o Ni. A gente quer o valor do Ni, pessoal. Então, como que eu faço para encontrar o Ni? Ni, né, que é a frequência. Opa, perfeito. Ó, vai ser quem? Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Então, vai ser 3 vezes 10 a oitava, dividido por 6 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 10, tá? Então, a frequência ali, pessoal, vai ser de aproximadamente, então a gente tem aqui 3 dividido por 6, pessoal, é meio, né? Então, aquilo ali ficaria o quê? 0,5, né? Então, isso aqui, se eu jogar para cima, né? Fazendo a divisão aqui, então isso aqui vai ficar 0,5, tá? Ó, eu vou fazer passo a passo aqui para vocês não errarem, tá? Toma cuidado com isso na prova. 10 a oitava. Agora, pessoal, o 10 a terceira aqui, se eu tacar ele para cima, ele vai negativo. O 10 a décima aqui, se eu tacar para cima, ele vai positivo, né? Então, o meu Ni aqui vai ser de quanto, pessoal? Olha, vamos fazer aqui a soma, né? Então, olha, multiplicação de bases iguais, conserva a base, então fiquei com 0,5 vezes 10, conservei a base, agora eu somo os expoentes, então fiquei aqui 10 e 8, 18, menos 3, 15, tá? Só que se vocês olharem lá, a resposta não está assim. Por quê, pessoal? Porque o que ele fez aqui? Ele andou uma casa aqui, né? Então ele deixou aqui 5, né? E aí, pessoal, você subtrai um ali. Então lembre lá das aulas, né, de fenômenos físicos lá. Aula de matemática básica. Né? Então, dá isso aqui, pessoal. 5 vezes 10 a 14 Hz. Essa seria a frequência dessa onda, tá? Que está se propagando com uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e tem um comprimento ali de 6 vezes 10 a terceira angstrom. Tudo bem? Então é isso, né? Um exercício bem tranquilo, tá, pessoal? Cuidado com isso aqui na prova, né? Isso aqui costuma cair bastante e é um exercício que você não pode errar, porque é um exercício de fácil, né? Fácil compreensão, né? Bom, então é isso. Joia? Vamos tentar já fazer um outro exercício? Olha, deixa eu ver aqui qual que daria para fazer aqui, aproveitando, né, a mesma temática aqui. Vamos ver se tem um outro igual aqui. Eu acho que tem, não lembro. Deixa eu ver aqui qual que é. Ué, pessoal, parece que tinha outro. Deixa eu ver aqui, deixa eu só localizar aqui onde ele tá. Ah, achei aqui, ó. Vamos tentar fazer, pessoal, a questão número 6 aqui, ó. Olha só, que bacana